Salve, 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 Mister Bruno aqui. E saiu finalmente o balanceamento final de agosto para o Clash Royale. Tô com ele aqui na tela, no blog do Clash Royale oficial. E vou trazer para vocês dessa vez um quadro falando sobre todo o balanceamento na visão de um jogador de X-Besta. Porque o balanceamento em si vocês conseguem ver em vários lugares. Mas eu vou mostrar exatamente o que mudou e o que isso pode alterar na nossa gameplay jogando de X-Besta. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. No fundo, o balanceamento não teve muitas mudanças. Tá igual o meu vídeo de balanceamento do preview, né, que saiu, Work in Progress, só que tiveram algumas pequenas alterações. Dentre elas, a fornalha, que vai spawnar mais rápido, a escavadeira, que vai ter o seu dano de torre removido, mas os goblins vão dar mais dano, né? E o arqueiro mágico, a entrega real e os eletrocutadores, que todos foram um pouco nerfadinhos. De resto, o balanceamento está totalmente igual. Aqui começando, a gente já tem os nerfs dos espíritos, né? No balanceamento provisório tinha uma enquete sobre vida e velocidade, e o decidido foi um nerfzinho na vida do espírito, e isso vai fazer com que ele não defenda mais algumas cartas. Então, pra gente jogando, vai ser bem complicado, porque a gente conseguia defender uma mosqueteira com espírito, ela precisava de 2 hits, a gente conseguia defender arqueiras com espírito, que precisava de 2 hits, a gente conseguia defender a Tesla, no caso a Tesla, precisava de 2 hits, mas tanto faz pra gente, o bombardeiro, a rainha arqueira, isso tudo davam 2 hits nos espíritos e agora vão dar um só. Então, principalmente para matchup de 2.6 vai ficar bem mais difícil por causa da mosqueteira, e contra outras X-Bestas também vai ficar mais difícil porque a própria X-Besta vai levar menos hits para matar o espírito, se eu não me engano são 1 ou 2 hits a menos. Então é uma mudança bem considerável, mas eu acredito que não vai acabar com o nosso deck, porque a gente vai conseguir ainda usar ele para algumas distrações e para limpar, principalmente como a gente usa o espírito elétrico, para limpar a Swarm, né? Exército de esqueletos, gangue e tal. E a gente também não vai conseguir colocar ele direto na torre, né? Encaixar ele na torre, só que no fundo, isso né, não vai fazer tanta diferença, vai só tirar um pouco da nossa vantagem, mas o nosso grande foco com o espírito é a defesa. Agora, passando para os campeões, todas as habilidades vão ser single use, né? Ou seja, uso único. E, sinceramente, isso é bom pra gente. Porque, no nosso caso, o cavaleiro, que é o nosso herói, a gente geralmente consegue usar só uma vez a habilidade, porque ele morre antes de conseguir usar a segunda. E em outros casos, essa habilidade complicava muita gente. Por exemplo, se o cara colocasse um lançador atrás da torre, ele conseguia usar a habilidade para defender, e quando chegasse na ponte, ele conseguia usar a habilidade de novo para atacar. A mosqueteira herói tanto faz, a rainha arqueira era o mais problemático, e o monge principalmente, que é um grande counter da X-Besta, ele poderia usar a habilidade na defesa, e quando ele estivesse cruzando a ponte, ele podia usar a habilidade de novo para dar dano na nossa torre. Então, de tudo, esse foi um balanceamento muito bom pra gente, e não vai afetar tanta gente no cavaleiro, né? O dano do Goblinstein e pro Little Prince, né? Pro Prince, pior que eu nem sei como é em português, é príncipe, né, pequeno, não sei. No fundo, eles ganharam um buffzinho de dano, mas eu acredito que não vai fazer tanta diferença. Talvez o Goblinstein entre um pouco mais no meta, e como ele é uma carta de 5 de Elixir, é chato pra gente, só que é fácil de counterar, né? Se o cara coloca um Goblinstein atrás da torre, você vai X-Besta do outro lado e tá tranquilo. O Mineiro Bombado, esse dano matar esqueletos, vai ser um pouco difícil para nosso caso com esqueletos, mas também não vai mudar muitas interações a ponto de se preocupar. O bug do Ronin tanto faz, não muda muita coisa, e agora o bug da X-Besta vai ser um pouco interessante e ao mesmo tempo não, porque ela vai dar um pouco mais de dano no geral, só que ela vai ter um hit speed 0.1 segundo a menos. E assim, pode não parecer muito, mas isso dá uma diferença. Inclusive, no meu último vídeo que eu lancei, a minha X-Besta atirou em um canhão, depois atirou numa pirotécnica e deu um tiro na torre. E depois desse conserto de bug, esse um tiro na torre não existiria, porque o attack speed, né, ou seja, a taxa de disparos dela seria diminuído. Então, assim, é uma mudança, mas no geral é muito bom pra gente pelo dano. Então, tá muito, muito bom. Agora, pros reworks, né? O Golem de Gelo não dá mais o freeze. É perfeito porque ele não vai mais
tirar o target, né, da X-Besta, ou seja, ele não vai, se ela tá batendo na torre e o cara coloca um golem de gelo e usa a habilidade, ela é congelada e ela volta, sai do congelamento atirando na unidade mais próxima. Agora, sem o congelamento, ela vai voltar a atirar onde ela estava. Então, isso é muito bom, principalmente contra 2.6. Se o cara colocar uma tropa errada, vai ser perfeito pra gente, fora que a X-Besta não vai parar de atirar. Nossas tropas também não. Em compensação, o dano é maior e provavelmente vai matar as arqueiras e matar os esqueletos só em cada blast. No caso, as arqueiras em 2 ou 3 e os esqueletos em cada um, né? O que pode ser complicado. Passando para a bruxa, que teve alguns números um pouco inflados, né, de cura, vai ser muito chato para a gente eliminar ela, mas geralmente as pessoas colocam essa bruxa atrás da torre e quando você está na vantagem, uma X-Besta defensiva pode ser uma boa ideia. E com esse rework, que ela só vai ser curada na primeira onda de esqueletos, vai ser melhor ainda. Ainda mais se você conseguir, assim que ela spawnar, você conseguir matar eles com algum espírito ou algum tronco. E as próximas já não vão curar mais ela, então a gente vai conseguir eliminá-la mais fácil. Mas a cura máxima que ela pode ter, né, que é 40% da vida dela, vai ser um grande problema, porque se a gente não acertar o timing de bola de fogo com tronco, a gente pode talvez não eliminar ela e perder o jogo por causa disso. Então é uma mudança a se preocupar, mas é uma mudança que pode ser boa. A curadora de batalha é uma ótima mudança pra gente, porque ela vai curar, né, os seus aliados ainda, mas ela vai curar um pouco menor. E para deck de Golem isso é perfeito, porque geralmente a nossa estratégia é separar ela do Golem. E ela não vai mais se curar, então ela vai morrer mais fácil. Geralmente os decks de Golem ou Golem de Elixir, né, são muito difíceis por causa dessa carta. E o fato dela não se curar mais faz com que ela seja eliminada mais fácil. Então, melhor pra gente. Amaldiçoar um Goblin simplesmente tanto faz, é mais para os esqueletos. A máquina Goblin é chato e ela vai dar mais dano, vai dar, né, o foguete vai viajar mais depressa, então assim, se ela voltar pro meta é um pouco chata, porque ela é uma carta um pouco tanque, e o foguete pode matar a X-Besta. Então, no geral, vai ser chato, né, enfrentá-la, mas não acredito que seja um grande problema como o Gigante Real, por exemplo, né, como recrutas. A Gigante das Runas, ela ganha um pouco a mais de vida e ela encanta, né, as tropas um pouco mais rápido e eu acho que não vai mudar nada pra gente. Não sei se vai ser usada essa carta ainda, mas eu acho que não vai mudar muita coisa. O Void pode ser um gigante problema, porque as pessoas devem começar a usar esse Void no lugar do foguete. Ele é 1 de Elixir mais barato, né, vai ser 5 de Elixir, e ele vai dar muito mais dano. Então a gente precisa só entender quanto de dano ele vai dar em uma X-Besta e quanto de dano ele vai dar para eliminar as arqueiras e o cavaleiro, por exemplo, que são nossas principais fontes de defesa e de ataque, ataque e defesa respectivamente, né? Então a gente precisa só entender como vai ficar esse dano de acordo com o nosso deck. Mas no fundo, não vai mudar muita coisa não. Bem, vai ser chato, mas eu acho que ela não vai matar a X-Besta e não deve matar o cavaleiro também. Então, na verdade, o cavaleiro deve matar sim. O Mega Servo Herói vai ser complicado, mas não tanto, porque geralmente, né, no nosso deck as pessoas usam a habilidade do Mega Servo ou em uma arqueira que a gente separa, ou nos esqueletos. E o grande objetivo da pessoa é dar dano na torre. E o dano da torre dele foi reduzido. Então, né, vai ser bom. E o dano a mais da habilidade não vai mudar nada, porque ele já matava as arqueiras e os esqueletos, né? Então a gameplay contra isso não vai mudar absolutamente nada, mas vai ser uma interação melhor um pouco pra gente. O morteiro, aquele deck de morteiro bem chato, né, com bait e morteiro, eu acredito que vai continuar sendo usado, mas a evolução ter levado um nerfzinho da taxa de ataque vai ser bom, muito bom pra gente. Os bárbaros, na verdade, a vida que eles ganham não vai mudar muita coisa porque eles já não eram eliminados pela bola de fogo, mas eu acredito que eles continuam sendo eliminados por tronco e bola de fogo, então quando a gente tentar matar uns bárbaros na ponte, sempre vai ser bola de fogo e tronco. Talvez eles não morram mais pro espírito elétrico, que é um grande problema, mas eu acredito que vão morrer sim, porque eles só ganharam 30 de vida, então eu acho que vai ser bom. Os goblins nossa, perfeito, porque esses goblins, quando eram eliminados, eles podiam reviver e matar a X-Besta, e agora com 2 é bem mais difícil. Apesar que o dano aumentou, então a gente vai sofrer mais contra qualquer outro deck de bait, né? Ou seja,
qualquer log bait, barril de goblins, cabana de goblins, escavadeira, isso tudo vai ficar mais forte, né? Mas a gente tendo o tronco no ciclo, tanto faz. Para os nerfs, esse nerf de dano nas arqueiras vai tirar ela do meta, porque ela estava em muitos decks, mas eu acho que não vai ser ruim pra gente, até porque a gente precisa muito dessas arqueiras para serem separadas e continuarem matando as tropas. Enquanto não nerfarem o range dela, né, o alcance, ela vai continuar boa no nosso deck. A bola de neve, é triste ver esse nerf, porque tem um deck de bola de neve e né, mago de gelo, mas no nosso deck não muda nada. Vai ser um pouco melhor pra gente. O barril de goblins é muito bom levar esse nerf, mas também não muda muita coisa, porque a gente geralmente mata ele com espírito elétrico. A jaula de goblin não vai mudar absolutamente nada, porque não tem nenhuma tropa que seja puxada. Então a parte do ciclo de evolução não muda nada. O cavaleiro, o mega cavaleiro, finalmente algo que vai ser muito, muito, muito bom pra gente, porque defender ele já era, né, muito ruim. E agora que ele só vai levantar a cada 2 hits, a gente vai conseguir, provavelmente, eu não tenho certeza, teria que fazer os testes, mas provavelmente counterar um Mega Cavaleiro evoluído só com Cavaleiro. Porque tem essa interação de você só counterar o Mega Knight, né, o Mega Cavaleiro, só com o Cavaleiro, sem a evolução. Mas agora com a evolução ele ficava jogando para trás e dava dano na torre. Então agora, provavelmente, vai ter alguma maneira de você fazer isso, mesmo com ele evoluindo, porque ele só vai levantar para cima a cada 2 vezes, né? A Valkyria não vai matar mais esqueletos no tornado, que é muito, muito bom pra gente salvar a nossa X-Besta. O lançador e o executor são bons, mas tanto faz. Esse alcance que eles vão perder não vai mudar muita coisa. A escavadeira não vai mais dar dano assim que surge na nossa torre, então isso aí vai ser bom, mas a gente vai ter que se preocupar mais com os goblins, então a gente vai ter que gastar mais elixir fazendo com que os goblins não batam. Os quebra-muros é uma mudança perfeita, porque eles podiam quase acabar com a X-Besta e agora eles vão perder 20% de dano. O arqueiro mágico também é a mesma coisa, eles podiam ficar snipando, né, a X-Besta e batendo na torre. A encomenda era boa porque matava os arqueiros e cavaleiros, vai continuar matando, então não muda nada. E os eletrocutadores também não vão mudar nada pra gente, a gente vai ter que continuar eliminando com bola de fogo. A lápide pode ser um problema, inclusive no balanceamento eles dizem que querem fazer a lápide bater em outras tropas, mas ela batendo ou não batendo vai ser chato da gente lidar com ela, né? Se tem uma lápide em campo, você não pode colocar X-Besta, porque se o cara usa habilidade, a X-Besta, né, fica batendo naquela rainha o tempo todo. A horda de servo a gente vai continuar matando com bola de fogo, então também não muda nada. Só que se você não tiver a bola de fogo, você vai ter que usar a Tesla evoluída e o espírito elétrico e essa diminuição da redução de velocidade, né? Ou seja, esse aumento de velocidade da horda de servo pode complicar um pouco, mas nada demais. A princesa evoluída vai ser um grande problema, porque se nos decks de log bait, se o cara colocar alguma coisa para tancar a X-Besta e botar ela atrás, ela vai ficar dando mais slow na X-Besta, né? Vai ficar a cada 2 hits, então vai ser bem complicado. Os goblins lanceiros tanto faz, esse attack speed não muda nada. Assim como o arbusto, essa vida eu acho que não muda nada pra gente também. A gente vai continuar defendendo com espírito elétrico e esqueletos. E a grande fornalha vai spawnar, né? Ou seja, vai summonar. Bem, vai fazer aparecer espíritos mais depressa, bem mais depressa. Mas como eles não vão conectar na torre, a gente não precisa se preocupar com ela. A gente vai continuar atacando bola de fogo nela e talvez tancando um pouco, né, com o cavaleiro para que ela morra para alguma outra coisa. E de tudo, esse aqui foi o balanceamento, né? Na visão da X-Besta, o balanceamento não tá ruim, mas pelo buffzinho dela eu até diria que tá um pouco bom. E principalmente essa parte dos heróis e campeões aqui que vai mudar o jogo, né? Principalmente contra certos matchups, né? De porcos, matchups com o barril de bárbaro, né? Algumas matchups aí que eu também dei exemplo. Então assim, o balanceamento não tá ruim pra gente e eu acho que essa é uma boa temporada pra gente jogar de X-Besta. Então, agosto, peguem seus decks, suas arqueiras evoluídas, suas Teslas e vamos pra batalha que vai ter muita coisa boa aí pra gente. E eu fico por aqui hoje, pessoal. Valeu. Hoje, sexta-feira, 6 horas, vai sair o vídeo novo.
Toda sexta tem vídeo novo aqui no canal, então fiquem por aí, fiquem bem. E quem não é inscrito, se inscreva. Obrigado pelo apoio, gente. Valeu!